pessoal, tudo bom? Professora Cristina Rodrigues, aqui nas nossas aulas de alfabetização. Hoje nós estamos entrando num assunto, nós já vimos as palavras, a formação delas, nós já vimos a formação de frases e hoje nós estamos entrando na formação de textos. Claro, não se preocupem, nós não vamos escrever uma história, nenhum livro, certo? Mas nós vamos começar a produzir, a ver que as frases que a gente formou, agora a gente começa a encaixar e formar um pequeno texto, tá? Então, olhem só, nós vamos nos utilizar, como sempre, das nossas 26 letras do alfabeto, das 5 vogais, das 21 consoantes, para escrever. Texto, ele é formado de palavras, as palavras são formadas de letras, então as letras formam as palavras, que vão formar as frases, que vão formar os textos. Eu optei por a gente formar um texto que todos nós, tanto crianças quanto adultos, já em algum momento da nossa vida a gente entrou em contato, que é a receita, né? Uma receita de bolo, certo? Então olhem só como é que se produz um texto, como é que se faz um texto a partir de uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um texto, né? E como é que nós vamos organizar isso? Bom, para isso eu escolhi a gente fazer uma receita de bolo. E o meu bolo, eu vou escrever bolo simples. Simples. Certo? Um bolo simples. O que eu tenho que ter no meu bolo? A primeira coisa que eu tenho que ter no meu bolo são os ingredientes, as coisas ingredientes, que são as coisas que eu vou usar para fazer o meu bolo, certo? Eu tenho certeza que vocês aí na casa de vocês têm receitas maravilhosas, certo? Bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de maracujá, bolo de maçã, bolo de banana, os bolos mais variados, bolo de laranja, né? Os bolos mais variados possíveis. Eu estou fazendo essa primeira receita aqui com vocês, para a gente se dar conta, uma receita bem simples, mas para a gente se dar conta de como é que a gente pode criar esse texto, tá? Então, neste meu bolo simples, eu vou usar 3 ovos. Eu vou usar 2 colheres de margarina. Eu vou usar 2 xícaras de açúcar. Eu vou usar 3 xícaras de farinha
fermento. Então, eu já vou usar aquela farinha que vem com fermento, né? Eu não vou colocar farinha de trigo mais o fermento. Eu vou usar aquela farinha de trigo que já vem com fermento, tá? E meia xícara, metade, né? Meia xícara de leite. Então, olhem só, esses são os ingredientes que eu vou usar na nossa receita. Nós vamos usar 3 ovos, 2 colheres de margarina, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha com fermento e meia xícara de leite, certo? Bom, agora, além dos ingredientes, eu tenho o modo de preparo. Vamos escrever aqui. Modo de preparo. Modo de preparo. Bom, como é que eu preparo este bolo? De uma forma bem fácil, eu vou preparar este bolo. Modo de preparo é a mesma coisa de modo de fazer, né? Como é que eu faço? Olha só, agora aqui o nosso texto foi em forma de listar, escrever, fazer uma lista das coisas que eu preciso, que são os ingredientes, né? Agora eu vou escrever o texto de como é que eu vou preparar. Então eu tenho que pensar, o que eu faço primeiro? Então, bata os ovos com o açúcar. Bata os ovos com o açúcar. E aí, quando eu termino de fazer isso, bata os ovos com açúcar. E eu quero que coloque mais uma coisa. E bata os ovos com açúcar e margarina. Ponto. Minha primeira frase, agora eu estou escrevendo um texto. O meu texto é o modo de preparar este bolo simples, que eu tenho os ingredientes. Eu vou pegar os meus 3 ovos, bata os ovos. Então eu vou pegar os 3 ovos com o açúcar, 2 xícaras de açúcar e margarina, 2 colheres de margarina. Vou bater, certo? Vou bater. Bate, bem batido, e aí? Acrescente O que eu vou acrescentar? A farinha com fermento. Não esqueçam que a farinha com fermento. Professora, precisa botar a farinha com fermento se já estava lá? Não, é porque como estava lá na receita farinha com fermento, eu vou acrescentar então essas 3 xícaras de farinha com fermento e o leite.
Então eu vou acrescentar a farinha com o leite e vou continuar batendo. Ó, bata bem, certo? Ponto. Agora nós vamos escrever como é que nós vamos... O meu bolo tá pronto. Já bati. Bati o quê? Bata os ovos com açúcar, margarina, acrescente a farinha com o fermento e o leite, bata bem. Então, bata bem. O que mais eu faço? Ó, eu tenho que pensar quando eu estou fazendo uma receita, o que mais que eu faço o que eu faço em seguida depois que a massa está bem batida, está pronta. Eu vou untar, né? Uma forma com margarina ou óleo e farinha. Certo? Então, eu vou untar uma forma com margarina ou óleo e farinha. Depois eu vou fazer o quê? Leve ao forno pré-aquecido, vamos colocar, né? Fica melhor, vamos ver aqui, ó. Ao forno pré-aquecido leve no forno pré-aquecido para assar por mais ou menos aqui 35 minutos, certo? Então, aqui eu tenho uma receita. Quem de nós nunca fez uma receita, né? Então a gente precisa, para fazer este bolo simples, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de ingredientes: 3 ovos, 2 colheres de margarina, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha com fermento e meia xícara de leite. O meu texto aqui foi em forma de lista. Eu fiz uma lista, eu listei os ingredientes, assim como eu, quando vou no supermercado, eu faço uma lista do que eu preciso, aqui eu listei os ingredientes do meu bolo. Bom, na verdade, o meu texto, ele tá aqui, ó. Bata é o meu modo de preparar, a forma de fazer, né? Eu vou bata os ovos com açúcar e margarina. Então eu vou bater os ovos com o açúcar e a margarina. Acrescente a farinha com fermento e o leite. E aí eu vou utilizando os meus ingredientes. Olha só. No primeiro eu digo bata os ovos, então já usei os ovos. O açúcar, já usei o açúcar. Com a margarina, já usei a margarina. Acrescente a farinha com fermento e o leite. Já usei a farinha com fermento, já usei o leite. Usei todos os ingredientes que estavam na minha lista. Aí eu vou bater bem, bata bem.
depois de bem batido, da massa ficar bem misturadinha, unte uma forma, né? Passa a margarina ou óleo na forma toda por dentro, coloca a farinha, passa lá bem nas bordinhas, ajeita direitinho para ela ficar bem untadinha, né? E aí leve ao forno pré-aquecido, que eu vou colocar para aquecer antes de botar o bolo lá dentro. Quando eu boto no forno, o meu forno já tem que estar aquecido, pré-aquecido, para assar por mais ou menos 35 minutos. Então vocês vejam só, na verdade, vocês aqui me acompanharam a montar um texto, a escrever um texto. Eu escrevi o texto, que é o modo de preparo de um bolo simples, certo? Então eu espero que vocês busquem a nossa página, lá tem uma ideia para vocês, certo? Fazerem um exercício, né? Busquem uma receita que vocês adoram, que vocês gostam ou de fazer ou de comer, não importa. Tem gente que gosta muito de cozinhar e não gosta de comer as coisas que cozinha, né? Daí é cada um, né? Sempre lembrando que numa receita nós vamos ter os ingredientes e vamos ter o modo de preparo. Os ingredientes vão ser um texto em forma de listagem e o modo de preparo vai ser um texto com várias frases que vai compor a forma de preparar desta receita que nós estamos vendo, tá? Então assim, vão lá, assistam quantas vezes for necessário, busquem o exercício na página, façam o exercício, treinem bastante, quantas vezes vocês acharem importante, quantas receitas vocês acharem importantes, ou outros textos. Não esqueçam que texto é o texto é formado de várias frases, né? E nós vamos juntando essas frases para formar o texto. Então, bata os ovos com açúcar e margarina é uma frase. Daí eu vou acrescente a farinha com o fermento e o leite. E ó, eu estou usando os meus ingredientes, estou usando essas palavras e vou para lá para formar essas frases, né? Bata bem. Unte uma forma com margarina, ou óleo e farinha. Leve ao forno pré-aquecido para assar por mais ou menos 35 minutos. Então, tudo isso vai fazendo com que vocês se organizem, tá? Até a próxima aula. Pratiquem bastante, escrevam muitas frases. Estaremos aí com vocês na próxima aula. Tchau!